Olá, amigos do Cistos no Caminho. Para quem não me conhece, eu me chamo Orlando Sisto e eu sou, junto com a minha família, eu sou responsável pela página no Facebook Cistos no Caminho e também pelo site que a gente resolveu montar para consolidar todas as informações e todas as dicas que a gente pode fornecer, e a gente tem um prazer enorme de fazer isso, para todos aqueles que querem viver a experiência do Caminho de Santiago. Se você não sabe o que é o Caminho, busque na nossa página no Facebook. A gente recentemente publicou um vídeo explicando em menos de 10 minutos o que é o Caminho, a história e tudo mais. Hoje, o nosso objetivo do Cistos no Caminho de Santiago é falar com vocês e comentar a respeito provavelmente da pergunta que mais frequentemente chega pra gente, e não só pra gente, como a gente lê também nos outros blogs, nas outras páginas, e é uma pergunta que é recorrente, principalmente feita pelas mulheres que têm o sonho de viver a experiência do Caminho de Santiago, mas percorrer o caminho sozinhas. E obviamente que você já deve saber do que eu estou falando. A pergunta é: o Caminho de Santiago é seguro? Tem muita gente que tem essa dúvida e não sabe se percorrer, por exemplo, os 800 quilômetros do caminho francês, desde a França até Santiago de Compostela, se dá para fazer sozinho e principalmente sendo mulher. A nossa resposta ela é contundente e ela até hoje nós não temos nenhum motivo para ter uma resposta diferente. Sim, o Caminho de Santiago ele é muito seguro. Só que a gente obviamente não quer deixar isso simplesmente assim parado no ar, sem ter uma explicação, sem dar para vocês as razões pelas quais a gente entende que o Caminho de Santiago ele é seguro. Então a gente está fazendo esse vídeo e ele vai ser um vídeo longo porque a gente vai tratar de vários tópicos dentro desse quesito segurança e a gente quer fazer isso direito e explicar para vocês todos os pontos de vista que envolvem o quesito segurança. Segurança ele é muito mais do que simplesmente se precaver contra uma violência. Ele é mais do que isso e a gente quer passar por todo esse processo. Vamos lá, no nosso entendimento, para a gente poder falar realmente de segurança e dizer para você que o caminho é seguro, a gente tem que levar em consideração 3 principais aspectos. O primeiro aspecto que a gente vai falar é a respeito de saúde, ou seja, é a segurança sua como indivíduo, a capacidade de ao longo do caminho você garantir a sua integridade física, tá? A segunda parte fala do percurso em si, ou seja, das trilhas, do caminho em si, dos relevos, o que é preciso fazer, quais são os cuidados que você precisa tomar para garantir a tua segurança enquanto você caminha. E, obviamente, que o terceiro ponto, e eu deixo ele por último porque ele é o mais delicado, é justamente com relação à violência. Ou seja, o caminho de Santiago ele é seguro, existem casos de violência contra peregrino e tal, e aí a gente vai falar de alguns casos que a gente tem notícia e comentar a respeito de alguns deles. Tá legal? Então, a partir daí que a gente vai começar. A gente vai primeiro então falar a respeito do tópico saúde. Bom, antes de tudo, antes da gente começar a falar a respeito de qualquer um dos 3 tópicos, né, saúde, o trajeto e falar a respeito da violência, a gente quer lembrar vocês o seguinte. Da mesma forma que no Brasil vocês têm o número 190 para vocês acessarem polícia, resgate e tudo mais, na Espanha o número de emergência ele é 112.
E esse número, ele funciona de qualquer telefone e funciona de qualquer celular, mesmo sem chip, né, local. Então, se você for para a Espanha e resolver não comprar um chip local e não tiver linha, e não tiver Wi-Fi, não tiver nada, se você discar 112, você vai ter acesso ao resgate. Só que lembrem-se do seguinte: o ônus do resgate, ou seja, o custo do resgate, quem paga é o resgatado. Então não chamem o resgate simplesmente porque estão cansados, mas não deixem de chamar o resgate de forma alguma se vocês entenderem que estão em uma emergência e que estão colocando a vida de vocês em risco, ou a integridade física de vocês em risco. Se for preciso, liguem, chamem e eles vão atrás e eles vão te resgatar. Tá ok? Muito bem. Entrando no tópico de saúde, a gente vai falar aqui de alguns pontos interessantes a respeito de como se precaver para não permitir que a experiência do Caminho de Santiago venha colocar a sua integridade física em risco. Mas antes de mais nada, é preciso que fique muito claro: nós não somos médicos, tá? Então, tudo que a gente vai falar vem de experiência, vem de observação, vem de ver casos acontecendo próximos de nós, vem de ouvir relatos de coisas que aconteceram, mas a gente não vai nunca ter a irresponsabilidade ou cometer a irresponsabilidade de nos colocar, né, no lugar de um médico, tá? Então, tudo aquilo que a gente vai comentar é dentro de digamos assim, de uma ótica leiga, mas com observação, tá? Bom, primeiro ponto interessante é o seguinte: para quem vai fazer o Caminho de Santiago, normalmente pode sofrer muito e pode vir a ter problemas sérios físicos, principalmente pela falta de condicionamento. O que acontece? O Caminho de Santiago, você faz etapas, né? Todos os dias você caminha uma média de 25 km por dia. E você faz esse caminho subindo e descendo montanhas, passando por diferentes relevos, por diferentes tipos de piso. Além disso, você carrega uma mochila que pode estar pesando, sei lá, de 7 a 12 quilos, dependendo da pessoa. Se você não tem absolutamente nenhum hábito de fazer nenhum tipo de condicionamento físico, de treinamento, de caminhada, a gente sugere muito que você comece 2-3 meses antes de ir para o caminho, pelo menos, a já fazer caminhada, e algumas caminhadas longas, depois com a mochila, para você já começar a se acostumar. A falta de condicionamento físico, ela pode realmente te jogar para baixo durante o caminho, principalmente no início, que você não está acostumado. Depois você vai pegando o ritmo. Mas, por favor, não deixem de fazer isso, porque a falta de condicionamento físico pode levar a lesões, pode levar, inclusive, você a ter que parar de fazer o caminho, né? E jogar todo o teu sonho fora, todo o investimento financeiro que você fez para chegar lá. Não faça isso, ok? Muito bem. O segundo ponto está ligado também ao primeiro, que é tanto o peso corporal como o peso da mochila. Se você está com obesidade ou obesidade mórbida, o teu peso força muito as articulações do teu joelho, se isso causa falta de ar, se você tem... De novo, comece, consulte o seu médico sempre. Tudo isso que a gente está falando sempre tem que vir acompanhado de um aconselhamento médico, tá? Então, procure o seu médico, busque instruções, busque orientação e comece a entrar, a fazer um processo de dieta, de emagrecimento, de perda de peso e de condicionamento físico. Se vocês quiserem ajuda, a gente consegue fazer sugestão de treinamento para vocês, mas lembrem-se, tudo aquilo que a gente passar para vocês é muito importante que vocês tenham o ok do seu médico para fazer. E com relação ao peso da mochila, a regra geral diz que o peso da mochila não pode superar 10% do seu peso corporal. Lembra que você vai ter que caminhar 800 km com essa mochila nas costas. Então o peso sobre o joelho, sobre a musculatura das pernas, pelas costas e tudo mais, vai ser além daquilo que você está acostumado.
Então é importante que no momento que você estiver fazendo o seu treinamento para pegar um condicionamento físico, primeiro que você evite ultrapassar esse limite de 10% do teu peso. Segundo, que você faça também, pelo menos a parte final do teu condicionamento, você faça com a mochila, para você já se acostumar com isso, tá? O outro ponto que a gente queria chamar a atenção é equipamento incorreto ou incompleto. Isso vai desde, por exemplo, aqueles peregrinos que resolvem comprar a bota 15 dias antes do caminho e vão para o caminho com uma bota nova, sem ter sido amaciada, sem ter sido testada por vocês, com a mochila. Não façam isso, né? Então você pode, de repente, já caminhando no segundo, terceiro dia, ver que a bota machuca, perceber que ela não é o modelo exato para o seu pé não encaixa direito dentro. Então compre a sua bota com muita antecedência e a sua mochila também, porque assim você já pode fazer todo o seu treinamento com a mochila e com a bota que você vai fazer o caminho, e vai servir para amaciar a sua bota também, ou o seu tênis, se você preferir ir de tênis, tá? Outro problema com equipamento incorreto é ir com roupas muito quentes na temporada de verão, que pode ultrapassar 40 graus na Espanha em julho, agosto, ou ir com roupas leves demais durante o inverno, se você pretende fazer o caminho no inverno, que neva muito, chove, venta muito, faz muito, mas muito frio. Então é um risco. Se adapte os seus equipamentos à estação do ano em que você está percorrendo o caminho, tá certo? E não deixe de levar coisas que sejam essenciais, tá? O outro ponto são condições físicas ou problemas físicos pré-existentes. Gente, se vocês têm histórico de algum tipo de problema cardíaco ou de problemas no joelho, nas costas, qualquer coisa, antes de você ir para fazer o caminho, que vai exigir muito de você fisicamente, consulte seu médico. Explique para ele qual é o tipo de exigência física que o caminho vai te forçar, quanto você vai caminhar por dia, quanto você pretende caminhar por dia. Fala com o teu médico, comenta com ele todos os detalhes e deixa que ele te ajude a criar uma programação que ele sabe que vai funcionar. Eventualmente ele vai dizer que você pode fazer o caminho, não tem problema nenhum, mas você tem que levar uma medicação, ou você tem que comprar uma joelheira para proteger as articulações do joelho. Então falem sempre com o seu médico, tá? Se vocês tiverem qualquer tipo de condição física, qualquer problema físico pré-existente. O último ponto, na verdade o penúltimo, eu não sei nem se o segundo termo existe, mas eu coloquei mais para falar para vocês: hipotermia ou hipertermia. Quer dizer, aquelas pessoas, de novo, que resolvem fazer o caminho de Santiago no inverno ou no verão, não corram. Lembra, caminhar na neve é muito mais difícil. Se você estiver atravessando os Pirineus e por alguma razão nevar, e você for pego pela neve e você não conseguir chegar no final, e você vai acabar tendo que passar a noite na montanha, num refúgio, passando um frio louco, e isso pode levar você, da mesma forma como se você estiver caminhando no verão e não se dá conta, os sintomas de que você está indo para uma hipotermia são muito sutis, tá? Então não corram esse risco. E o último é a teimosia. A teimosia é aquela pessoa que, mesmo sabendo que está passando mal, que está com um problema sério, que os pés estão doendo, estão cheios de bolha, os tendões estão doendo, resolve continuar andando, em vez de tomar a melhor decisão possível, que é parar, descansar, se recuperar e depois voltar a caminhar. Não façam isso, porque vocês vão perder o caminho de vocês. Tá legal? Vamos passar para o próximo ponto agora. Bom, o próximo item que a gente quer comentar é a respeito do percurso em si, do caminho, da rota, do relevo. E os pontos que a gente quer chamar a atenção de vocês são os seguintes. Primeiro deles é o seguinte: é a sinalização. O caminho ele é muito bem sinalizado e é muito difícil se perder, tá? A principal sinalização que existe são as famosas flechas amarelas. Elas estão pintadas em postes, em casas, em muros, no chão, no teto. Você vai ver seta amarela pelo caminho inteiro.
Essas setas elas começaram a ser pintadas por um padre da paróquia no Sebreiro, tentando ajudar os peregrinos que reclamavam que se perdiam muito facilmente na subida. E aí ele começou a pintar essas setas, essas flechas amarelas. Depois, a sobrinha dele, quando ele morreu, a sobrinha dele tomou essa missão e pintou as setas amarelas pelo caminho inteiro. E hoje em dia quem mantém essas setas amarelas, essas flechas pintadas e visíveis, são voluntários das associações de amigos do Caminho de Santiago, na Espanha, tá? Essa é a principal sinalização que você vai ver, encontrar essas setas amarelas em todo o caminho. Na parte de Navarra, mas principalmente na parte ainda da França, quando vocês estão cruzando os Pirineus, a segunda sinalização que você vai ver muito são duas barras, branca e vermelha, pintadas nas árvores também do bosque onde você está atravessando para chegar em Roncesvalles no primeiro dia. Se essas barras estiverem paralelas, tá tudo bem. Se elas estiverem uma cruzando a outra, se a barra vermelha estiver na diagonal cruzando a branca, isso quer dizer que você está no caminho errado. Então volta e tenta encontrar o último sinal paralelo que você encontrou e busca qual é o caminho correto para seguir. O que eles dizem nos Pirineus é o seguinte: nunca saia de um sinal sem ter visto o outro antes. Não é nada tão difícil, tão complicado assim, você vai ver que é muito fácil de seguir a rota, tá? Mas você pode encontrar esse tipo de sinalização em vez da flecha amarela. O outro tipo de sinalização que você vai ver muito em cidades grandes principalmente é a concha metálica de bronze, fincada, na verdade presa no chão. Então, quando você entra em cidades como Burgos, como Logronho, como León, por exemplo, quando você vai entrando na cidade, você dificilmente vai ver as setas amarelas. Mas você provavelmente, quando você estiver chegando já perto da área central da cidade, onde estão localizados os albergues e a catedral, você vai começar a ver essas vieiras, essas conchas de bronze presas no chão. É só seguir e você chega lá. Outro tipo de sinalização que é muito comum, vocês vão ver pelo caminho inteiro, são os chamados mourões, né? São monolitos de pedra com o símbolo estilizado da concha, né, da vieira, e que marcam as quilometragens. Então, também, mesmo que você não veja uma seta, a maioria dos mourões tem a flecha amarela pintada embaixo da quilometragem, mas vocês seguindo ali, vocês vão inclusive acompanhando quanto vocês estão avançando. Essas são as 4 principais, mas existem muitas outras. Quer dizer, vocês vão ver sinalizações e tal. Tem inclusive peregrinos que, quando se confundem com um lugar que tem que ir, eles resolvem fazer uma flecha de pedras no chão para ajudar os peregrinos que vêm depois deles. Então, vai seguindo os sinais, vai seguindo os caminhos. Existem lugares que existem 2 rotas possíveis, uma mais longa e mais fácil, uma mais curta, mais difícil. E aí você vai ver flecha para 2 lados. E você escolhe qual lado você quer ir de acordo com o seu guia ou com a sua programação, tá? Mas é muito fácil, é muito fácil seguir a sinalização, é muito difícil de se perder. O segundo ponto que a gente quer tocar é respeite as leis, respeite as normas. Infelizmente, nós brasileiros temos a mania de achar que leis só devem ser respeitadas e seguidas quando elas pegam. Isso é bobagem, e é bobagem brasileira, tá certo? No resto do mundo as leis têm que ser seguidas, principalmente no primeiro mundo, principalmente nos países desenvolvidos, e a Espanha está dentro deles. Não ache que você pode fazer o que você quer. Você faz aquilo que tem que ser feito e que a lei permite. Então, quando, por exemplo, estabelecem uma norma que de dezembro até final de março a passagem pelos Pirineus está fechada, existe uma razão para isso. O número de resgates era imenso, o número de brasileiros morrendo nos Pirineus durante o inverno era grande, e o número de peregrinos tendo acidentes e tudo mais era imenso também, e por essa razão eles fecharam a rota dos Pirineus, a rota de Napoleão, que cruza os Pirineus durante o inverno. E mesmo assim, a coisa de um mês atrás, hoje nós estamos no final de março, no final de fevereiro, ou no comecinho de março, foi reportado: pai e filho brasileiros tiveram que ser resgatados com hipotermia dentro de um refúgio de pedra no topo dos Pirineus,
porque simplesmente decidiram ignorar o fato de que os Pirineus estavam fechados e foram colhidos por uma nevasca lá em cima. Né? Então não brinque com isso. Se existem leis, existem normas, siga. É para o seu bem, para a sua segurança. Outra sugestão interessante é o seguinte: converse com os habitantes locais. Eles conhecem o terreno, eles conhecem o clima, eles sabem como tudo isso funciona, eles estão lá há muito tempo. Né? Eles de olharem para o céu e sentirem a brisa, eles sabem se vai chover, se vai nevar, se não vai chover, se vai ter neblina, eles sabem de tudo. Então se você está com dúvida, você está em Saint-Jean, olha para cima, a montanha está linda e não sei o que, a norma já permite, as leis já permitem você cruzar. Se você ainda assim tiver dúvida, converse com o pessoal da oficina do peregrino em Saint-Jean e eles vão olhar para cima e vão dizer: não, tá tranquilo, pode seguir que não vai ter problema. Né? Então, converse com os habitantes locais de cada cidade. Se você tiver alguma dúvida a respeito de onde ir, para onde ir, qual é a distância que falta e tudo mais, eles sabem te informar. Nunca abandone a trilha, principalmente nas montanhas e mais ainda no inverno. Né? A trilha ela foi montada desse jeito por uma razão. Quando você está subindo os Pirineus, por exemplo, não tente achar que você sabe mais do que quem montou a trilha. Isso é bobagem, né? Não tente achar que dá para passar por outro lado, né? Principalmente no inverno. A neve pode ter coberto valas no chão e de repente você caminhando por cima tudo desmorona e você vai parar lá embaixo. Não existem precipícios imensos ali né? Mas existem buracos e você cai ali e se você estiver sozinho não vai conseguir sair. Vai acabar vindo à noite, ou vai nevar mais em cima e você tá pego. Você não tem como, né? Se você conseguir ainda ter acesso ao seu celular para pedir o resgate, ótimo. Se não, você não tem saída. Vai ter que passar a noite no frio e começar a gritar no dia seguinte se ainda tiver com energia para isso. Então não brinque com isso. A trilha tá lá, siga as orientações, siga o caminho conforme ele diz. E sempre que houver a opção de mudar ou de visitar um monumento e tudo mais, o próprio caminho vai dizer para você que existe isso. Você pode desviar um pouquinho, visitar uma igreja, visitar um monumento e voltar para o caminho e seguir adiante. Mas não brinque com isso nas montanhas, porque é perigoso, realmente perigoso, e pode ter consequências trágicas para você ou para os familiares e para todo mundo que espera que você volte são e salvo. Ok? Vamos para o próximo item agora então. Bom, o último tópico que a gente tem para falar é obviamente o mais delicado, que é a segurança no quesito violência. Vamos tentar ser o mais claro possível aqui e eu não quero que ninguém entenda mal aquilo que eu vou dizer. O primeiro ponto que eu queria citar era o seguinte: antes na verdade de tocar em pontos individuais, o conceito de segurança, a gente não pode dizer que em lugar nenhum do mundo existe 100% de segurança. O caminho é seguro? Continuo dizendo que sim. Agora, isso quer dizer que nunca existe um furto, nunca existe um roubo, nunca existe um assédio? Não, é lógico que existe. Desde que o mundo é mundo e desde que existem pessoas se relacionando, sempre vai haver esses casos. O que eu comento é que no Caminho de Santiago, a existência ou o reporte de casos desse tipo é muito, mas muito pequeno. Se vocês imaginarem que durante um ano, oficiais que pegaram a Compostela são mais ou menos 250 mil peregrinos por ano, e se você somar isso, sei lá, 30%, 40% mais de peregrinos que fazem o caminho, mas não se importam, não têm interesse em pegar a Compostela, pegar outro, né? Provavelmente esse número deve passar de 300 mil por ano. Ora, pelo que eu me lembre, existem 5, 10, 20 casos reportados de qualquer tipo de violência contra peregrino por ano. Ou seja, divide 10, 20 por 300 e alguma coisa mil, você vai ver qual é a probabilidade de que alguma coisa aconteça. Ela realmente é mínima. Isso não quer dizer que não são importantes. Cada caso deve ser reportado. Se acontecer alguma coisa, você tem que reportar, busque a polícia, busque a Guarda Civil e faça o relatório, faça a denúncia, porque somente assim é que eles vão ter condição de ir atrás e punir os responsáveis.
E acreditem em mim, o Caminho de Santiago é uma fonte de renda turística e de peregrinação imensa para a Espanha. E eles não vão, de forma alguma, permitir que esse tipo de casos aconteçam sem investigação, porque se começar a subir a proporção desses casos, obviamente que isso vai afetar negativamente, vai afastar os peregrinos e vai afastar esse monte de dinheiro de receita que o caminho gera para a Espanha e para cada um dos povoados. Muitos deles só vivem porque estão na rota do Caminho de Santiago, senão já teriam desaparecido. Então, se houver algum desses casos, reporte, é importante, tá? Mas, de novo, são mínimos. E mesmo sendo mínimos, a gente sempre tem que ter o respeito de lembrar que se para nós a gente considera algo mínimo, para cada uma das vítimas que sofreu algum tipo de violência em qualquer grau, é uma experiência traumatizante. Então, apesar de, em termos de volume, ser muito pequeno, e a gente ainda continuar dizendo que o Caminho de Santiago ele é seguro, obviamente que as vítimas não pensam assim, né? Então, nosso respeito às pessoas, os peregrinos e peregrinas que eventualmente sofreram algum tipo de violência. Falando rápido em termos de furtos e roubos. A diferença entre furto e roubo, eu acho que todo mundo sabe. Furto é alguém vir num albergue sem que você veja e pegar algo que é seu e levar embora. Ou você parou num bar e deixou seu celular em cima da mesa e vem alguém, pega seu celular e vai embora. Quer dizer, não existe uma interação física entre você e a pessoa que está levando algo que te pertence. O roubo é diferente. O roubo envolve contato, envolve ameaça, envolve pedido e tudo mais, né? Quer dizer, pedir tua carteira, teu celular e tal. Muito difícil isso acontecer, e a maioria das vezes que eu vi algum caso e achei que era um furto, na verdade eram mal entendidos, eram peregrinos que acabaram pegando um bastão, ou que pegaram um carregador de celular, ou sei lá, que pertencia a outro peregrino, mas eles achavam que era dele. Foi um engano, e normalmente na cidade seguinte eles acabam trocando de volta e se dando conta do erro e tudo mais. Isso não quer dizer que você tem que dar mole pro azar, tá certo? Quer dizer, se você chegou no albergue, deixa suas coisas todas guardadinhas na mochila, ninguém vai mexer na sua mochila. Deixa tudo ali, pega as coisas que você precisa pro banho, para lavar sua roupa e tudo mais, fecha o resto na mochila, vai no banheiro, faz o que você tem que fazer, volta, rearruma a mochila, guarda as coisas que você tem que guardar e acabou, né? Não dá sopa pro azar, né? A oportunidade faz o ladrão. Então não permita, não dê essa oportunidade. Mas realmente são muito poucos os casos que a gente ouviu, ou quase nenhum, de pessoas de fora entrando no albergue e furtando alguma coisa, tá? O outro ponto é o assédio. Isso é interessante porque a maioria dos casos que a gente viu não são muitos, são, sei lá, 3, 4, 5 por ano que a gente ouve falar. São pessoas de mais idade, homens normalmente de mais idade, assediando mulheres peregrinas que passam no caminho. Dificilmente parte para algo mais físico. Normalmente palavras, cantada sem graça e tudo mais, não sei o que. Simplesmente segue adiante e não dá bola, tá? Existem casos que o assédio passou para algum tipo de agressão física, no ponto de, por exemplo, tentar segurar o braço, tentar puxar, tentar passar a mão onde não deve, não sei o que e tal. Se alguma coisa dessa acontecer, primeiro povoado adiante, procure a polícia e faça a denúncia. E diga quem foi, descreva a pessoa, onde aconteceu, e eles vão atrás e vão prender. Né? Recentemente prenderam um senhor de 62 anos que estava fazendo isso. Então, não fique calada. Vai ser muito difícil acontecer, mas se acontecer, não pense duas vezes e reporte na polícia ou na Guardia Civil o que aconteceu. E eventualmente ajude eles a procurar a pessoa, ou seja lá o que for, identificar, porque isso tem que acabar, né? Muito bem. E o último ponto, que é o ponto mais trágico, é, obviamente, assassinato. Eu só conheço um caso, infelizmente, de uma peregrina americana, de origem oriental, mas de nacionalidade americana, Denise Thiem, que no começo do ano passado ela foi sequestrada por um
um maluco que já tinha sido abandonado pela mulher e pelo filho e vivia num cortiço em cima de uma montanha depois de Astorga. E deu azar de a Denise, que estava fazendo uma peregrinação pela Europa inteira, já tinha andado por vários países e estava terminando no caminho de Santiago. Quando passou por ali, encontrou com esse homem atacou, aparentemente deu um soco, um tapa nela e foi forte o suficiente para levar ao óbito, e ele arrastou o corpo dela lá para cima, para casa dele, e enterrou. Foi preso, está sendo julgado até hoje e provavelmente vai pegar a prisão perpétua e tudo mais. Então, de novo, é o único caso de que eu tenho lembrança em notícias que eu busquei nos últimos 10 anos. E não aconteceu porque é algo que aconteça. Aconteceu porque o cara era maluco, né? Um caso em 10 anos multiplicado por 250 mil. De novo, é uma tragédia. Eu conversei pessoalmente por mensagem com o irmão dela aqui nos Estados Unidos. Ajudei também na arrecadação de fundos para que ele pudesse ir para a Espanha e ajudar na busca da irmã enquanto não tinham ainda descoberto o corpo. E é trágico, é uma tragédia sem fim. E eu posso dizer que o povo da Espanha, principalmente daquela região, se envergonha muito do acontecido. Então eles vão também trabalhar muito para que isso aconteça cada vez menos ou nunca. Mas qualquer coisa, qualquer tipo de assédio ou agressão física, assassinato que vocês... não assassinato, mas assédio ou agressão física que você se sinta ofendida, por favor, vá na polícia e denuncie, tá? E você vai estar fazendo um bem não só para você, mas como para a comunidade e para os peregrinos que estão vindo depois de você. Tá legal? Então é isso. Continuando aqui, deixa eu passar para o próximo ponto. Bom, gente, então é isso. A pergunta volta a ser feita. O caminho de Santiago é seguro? Volto a dizer, o caminho de Santiago é muito seguro. Os casos que acontecem, que são relatados, são mínimos, e os casos realmente graves de agressão ou de assassinato, coisas que a gente está tão acostumado a ver nos países da gente, né, no Brasil, então nem se fala, são realmente mínimos. Cada um deles é trágico, mas são realmente mínimos em termos de volume. Então não se preocupe, não precisa ficar andando preocupada, olhando para o lado, olhando para trás, ver o que você vai... Nada, siga seu caminho. Se você vê situações estranhas, pessoas paradas sem fazer nada no caminho e quando você passar te chamar, não sei o que, siga adiante, sabe, não se preocupe com isso. Existem casos relatados, alguns casos relatados de, por exemplo, carros que ficam parados na beira do caminho e homens dentro do carro, normalmente de outra nacionalidades, sabe, de Meio Oriente, né, do Oriente Médio, chamando peregrinas para chegar perto do carro. Não faça isso, segue adiante. Eles não perseguem, não correm atrás nem nada, mas eles tentam te chamar. Mas, de novo, são muito poucos casos, é muito raro de acontecer. Então eu continuo dizendo, o caminho de Santiago é muito seguro, tá? Façam o seu caminho com tranquilidade e não se preocupem, não permitam que isso tire a tranquilidade e a tua oportunidade de viver a experiência do caminho de Santiago. Tá legal? No mais, eu queria simplesmente dizer a vocês que é sempre um imenso prazer, de verdade é a nossa missão ajudar, e desde que a gente fez o nosso caminho em 2014, quando a gente voltou, a gente decidiu que a nossa missão seria ajudar o máximo possível, gratuitamente, com informações, coletar dados, tentar reunir e organizar todas as informações o máximo que a gente pudesse, tanto na nossa página do Facebook quanto no nosso site, que a gente montou justamente para organizar toda essa informação. E tudo que a gente na verdade quer é ver cada um de vocês experimentando essa maravilha que é o caminho de Santiago,
esse processo de descoberta interior, esse processo de reaprender a ser humano com os outros, né? Então, só sempre dizer para vocês, não deixe de visitar o nosso site, a gente tem muita informação ali, o endereço é www.cistosnocaminho.com. Também acompanhe a nossa página no Facebook, facebook.com/cistosnocaminho. E se você gostar daquilo que a gente faz, das informações que a gente provê, do suporte que a gente dá para vocês, lá no Facebook mesmo vocês têm a possibilidade de avaliar o que a gente faz. A gente vai adorar saber que você nos dá 5 estrelas por aquilo que a gente faz, e a gente vai gostar também de ver quem eventualmente entende que a gente não merece todas as estrelas e que a gente ainda tem algo a melhorar. Pra gente o que importa é a informação, é a sua avaliação honesta, respeitosa, e isso só vai ajudar a gente a melhorar para ajudar ainda mais os peregrinos. Tá legal? Então a gente vai ficando por aqui e obviamente a gente deseja a vocês um bom caminho. E lembre-se, essa frase você vai dizer 150 vezes por dia, para toda vez que você cruzar com um peregrino, ou você vai escutar as pessoas locais, nos bares, nos restaurantes, nos albergues, dizendo para você, desejando para que você tenha um bom caminho. Um grande abraço para vocês, meus amigos, foi um prazer como sempre. Desculpa que o vídeo ficou longo, mas o assunto é importante e eu acho que valia a pena. Sejam felizes e tenham um bom caminho. Tchau, tchau.